A melhor banda de todos os tempos ainda tem muito a nos ensinar. É depois da vinheta. Olá, eu sou Tarsilo Delfim, criador do método Fluxus e-Learning de aprendizado de idiomas. Eu estou aqui para trazer mais um conteúdo para vocês, para a gente falar hoje sobre esses caras aqui, ó, os Beatles, a maior banda que já pisou nesse planeta e que ainda continua influenciando gerações atrás de gerações. Só que eu vou falar deles de uma maneira um pouco mais didática. Como que a gente pode utilizar Beatles para aprender inglês? Você provavelmente aí já ouve Beatles há muito tempo. Se não ouve, deveria estar ouvindo há muito tempo. É simplesmente a banda mais influente de todos os tempos da história da música. Porém, antes de eu começar a falar sobre eles, eu quero pedir para você deixar seu like aqui, se você ainda não deixou, para você se inscrever no canal e acionar o sininho aí também, que é muito importante para que você receba todos os conteúdos novos que eu colocar aqui no canal. É muito importante também que você sempre deixe seu comentário com suas opiniões, dúvidas, perguntas. Pode colocar suas críticas à vontade, não tem problema. Eu fico muito feliz em receber as críticas e elogios também, caso vocês tenham alguns aí também. Falar de Beatles é a mesma coisa que falar de Pelé no futebol, né? Qualquer lugar que você chega no mundo que você fale de Beatles, todo mundo conhece. O que os 4 rapazes de Liverpool fizeram na música, no momento que eles começaram a banda lá atrás, foi algo completamente revolucionário. E revolucionou não somente a história da música, como a indústria cultural como um todo. O que os Beatles fizeram, nenhuma outra banda fez e talvez nenhuma outra banda jamais fará. Porém, antes de começar a falar sobre os Beatles, eu preciso dar 2 recados para vocês. O primeiro, em virtude dos fatos dos Beatles terem as políticas de direitos autorais extremamente rígidas, eu não posso colocar nenhum fonograma deles aqui, sob pena, inclusive, deles derrubarem esse pobre e humilde canal. Então, o que eu vou fazer? Esse é o segundo recado. Eu vou colocar os versos das músicas que eu quero explorar aqui, serão 4 músicas, e esses versos eu posso falar sobre eles. Às vezes eu posso até cantarolar, mas eu não posso colocar nenhum arranjo musical em cima deles, porque senão, por causa dos direitos autorais, por causa do copyright, eles podem me derrubar. Pode ser que eu dê uma cantarolada aqui de vez em quando também, porque tem coisas que eu preciso mostrar para vocês nas músicas que eu preciso cantar um pouquinho. A primeira vez na vida que falta de talento serve para alguma coisa. Quero só lembrar para vocês que esse é o primeiro de 2 programas que eu vou fazer sobre Beatles e como você pode praticar e aprender inglês com as letras deles. Então vamos lá. Os Beatles. A primeira música que eu escolhi para colocar aqui para vocês, e também vou colocar em ordem crescente de nível de dificuldades, tá? Para facilitar para quem está assistindo aí. A primeira que eu escolhi foi Yellow Submarine. Yellow Submarine é do álbum Revolver, de 1966. E eu destaquei nessa música aqui uma coisa que é bem tranquilinha, que todo mundo consegue perceber, que é bem de nível básico, de B2 ali, que dá para perceber legal, até B1 também, fazendo uma reparação aqui. Quando eu falar de níveis, não significa que quando eu falar de níveis avançados, você que ainda está dando seus primeiros passos em inglês, no nível mais básico, no nível pré-intermediário, que você não possa acessar aquele conteúdo. Você pode acessar todos os conteúdos. É isso que é bacana, inclusive dos níveis mais avançados. E você que está também lá na frente nos níveis mais avançados, também pode aproveitar bastante o conteúdo dos níveis mais básicos de pré-intermediário, porque tem coisas que você pode ter aprendido na sua vida e tem coisas que simplesmente você passou batido. O que eu quero destacar com Yellow Submarine são simple tenses, bem no nível básico. E simple tenses eu tô falando de presente simples e de passado simples. Olha que legal como a música começa. Ele fala que in the town where I was born lived a man who sailed the sea. Nesses 2 primeiros versos aqui você já tem 2 verbos no passado, o was e o sailed, tá? E logo em seguida vem mais o terceiro. And he told us of his life in the land of submarines. Aqui ele está contando de como era a vida dele na cidade em que ele nasceu e que lá vivia um homem que navegava pelo mar, né? E que ele contou para ele sobre a vida dele, terra, né? Digamos assim, dos submarinos. Isso é muito bacana. E se você quiser ouvir as músicas depois, assim que acabar esse vídeo, corre para escutar, de preferência no Spotify, porque você também consegue ler as letras, mas no YouTube, aqui também no YouTube, você consegue ver tudo. E o clipe de Yellow Submarine é muito bacana. E aí ele continua ainda no passado simples, tá vendo? Ó, so we sailed onto the sun.
till we found a sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. Já tem 3 verbos aqui, né, no passado, só que o interessante é que aqui ele usou 2 verbos regulares e 1 verbo irregular. Verbos regulares são aqueles que terminam em ed, como sailed e lived. E aqui é interessante também chamar atenção para a pronúncia, porque muita gente, principalmente aqui no Brasil, quando a gente está aprendendo a falar inglês, a gente tem uma tendência a querer pronunciar tudo que a gente está lendo. Então, quando você vê a palavra sailed e a palavra lived, tem muita gente que pronuncia esse ezinho aí do final do verbo. Como vocês estão vendo, ele não pode ser pronunciado. Então, a gente diz sailed, lived. É assim que a gente pronuncia. E o found é irregular, porque ele não termina em ed. And our friends are all aboard. Many more of them live next door. And the band begins to play. Aqui ele já está falando de presente, né? Que os amigos já estão todos a bordo e muitos deles são vizinhos, na verdade, e a banda começa a tocar. Olha que interessante, aqui no presente simples ele usa as 2 formas. O are all aboard, né? Ele usa o verbo to be aqui, que está no presente simples. Ele fala do live, porque está no plural, many more of them live next door. E aí, the band begins to play. Muita gente também, brasileiros, por exemplo, confundem plural com singular, das formas plural e singular dos verbos, e acham que porque o verbo tem um S no final, ele está no plural. É o contrário, ele está no singular, porque the band é singular, tá? Então todas as terceiras pessoas do singular no presente simples vão ganhar esse Ezinho aí, às vezes um ES também, um IES, mas nesse caso aqui vocês estão vendo um S. The band begins. Se a gente colocasse as bandas no plural, the bands, aí ficaria begin. E aí ele continua, tá vendo? Ó? As we live a life of ease, every one of us has all we need. Tá vendo? Ó? O live, né? Porque tá falando de we, plural, de novo, e o has, porque tá falando de singular. Every one of us. Cada um de nós. Isso é singular. Has all we need. Né, ao invés de have. Então fica a dica para você escutar Yellow Submarine prestando muita atenção nos verbos simples, de presente simples, passado simples. Tem dicas muito bacanas aí e é muito gostoso cantar. Você pratica também a pronúncia. A próxima música que eu trago para vocês é In My Life, baladinha bem nostálgica que fala sobre da vida, né, da vida que a gente leva. Inclusive era uma das músicas favoritas do meu pai. Nessa música eu vou explorar também verb tenses, tempos verbais. Só que aqui a gente já está falando de um nível de básico e pré-intermediário. Vocês vão entender por quê. Na primeira música, no Yellow Submarine, eu falei somente de passado e presente simples. Aqui, eles já vão explorar outras coisas. Eles vão explorar vários tempos verbais. Eles vão falar de presente simples, mas vão também falar de futuro simples. E aqui entra o famoso Present Perfect, que não tem mistério nenhum. Ele é diferente do passado simples, porque o passado simples ele precisa ter um tempo específico, né, para que a gente possa utilizá-lo. Já o Present Perfect, ele já dá conta de um período, de um tempo que na verdade não se define especificamente. Ele vem desde lá do passado e envolve também aquilo que a gente faz no presente. Então ele começa aqui com esses verbos. There are places I'll remember, all my life, though some have changed. Há alguns lugares que eu vou me lembrar. Tem presente e futuro na mesma frase. E depois ele fala, all my life, though some have changed. Que ele vai se lembrar por toda a vida, embora alguns tenham mudado. Some forever, not for better. Some have gone and some remain. Olha que bacana. Alguns para sempre, né? Que mudaram, na verdade, para sempre. Não necessariamente para melhor. Alguns já se foram e alguns permanecem. Tá vendo? Ó? O some have gone é passado. Mas ao mesmo tempo, se é passado, que já se foram, é porque não estão mais aqui. Então, se já se foram e não estão mais aqui, você tem uma junção de passado e presente junto, por isso que é present perfect. E aí ele fala, all these places had their moments, with lovers and friends, and I still can recall. Tá vendo? Ele vai no passado, na primeira frase, e na segunda frase, ele marca com o que a gente chama de um modal verb, que é o can. Né? I still can recall, eu ainda consigo me lembrar. Some are dead, some are living. Aqui tem uma coisa interessante, quando ele fala aqui, some are dead, alguns já morreram, grandes amores que ele teve na vida, de amigos também que teve na vida, and some are living. Quando você olha para some are living tá no sentido, aqui tá escrito num gerúndio, né? Tá escrito num present continuous, num presente contínuo, mas o sentido dele não é contínuo.
né? O sentido dele para dizer que alguns ainda estão vivos, né? In my life, I've loved them all. Quando ele fala que na minha vida, eu amei a todos eles. E esse amei não significa que deixou de amar. Por isso que o present perfect é importante aqui, porque ele fala I've loved them all. Ele amou todos eles e continua amando. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. Tá vendo? Ó, tem um futuro ali no começo. Eu nunca vou perder, né, o afeto. For people and things that went before. Pelas pessoas e as coisas que se passaram antes. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Ele já tá misturando tudo aqui de presente com futuro. Tá vendo? Olha que bacana. I know I'll often stop and think about them. Eu sei que eu frequentemente vou parar, pensar, né, sobre eles. Na minha vida, eu te amo mais ainda. O clipe é lindo. O clipe de In My Life é muito bacana. Então eu considero In My Life do nível básico para o nível pré-intermediário pela quantidade de tempos verbais diferentes que eles utilizam, né, na música. Aí vem Something. Something é uma música também balada, bem romântica. Something é do álbum Abbey Road, de 1969. O que eu chamo atenção para Something aqui são duas coisas, e é por isso que eu considero Something de nível intermediário, né? Porque são duas coisas que a gente costuma muito chamar atenção quando os alunos já estão chegando ali, já estão virando a chave do pré-intermediário para o nível intermediário, estão deixando de ser o A2 para se transformar no B1, e aquele B1 mais consolidado também. E essas duas coisas são o Connected Speech e a entonação. E de Connected Speech e entonação eu vou mostrar para vocês de forma primeiro separada e depois na terceira estrofe de forma juntas, como elas funcionam. Olha só que bacana aqui. Eu estou mostrando nesse momento aqui apenas entonação. As palavras que estão em laranja são as palavras que são pronunciadas de maneira mais forte. Você vai se lembrar, no programa que eu falei sobre accent, que eu vou deixar o card aqui em cima, vocês vão se lembrar que eu falei sobre accent, que eu falei sobre sotaque, e que eu também falei sobre entonação, que a língua inglesa tem uma entonação que parece um eletrocardiograma, que tem picos e também tem vales. E as palavras que geralmente estão nos picos são as palavras que carregam significado. E as palavras que estão no vale, geralmente são as palavras que carregam funções. Né? Ou seja, elas conectam as palavras que carregam significado. Geralmente as palavras de significado são verbos, substantivos, adjetivos, e as palavras que carregam funções geralmente são preposições, algum advérbio aqui de contraste, né? Coisas assim, artigos também. Agora chegou aquele momento triste para vocês, em que eu vou precisar cantarolar para vocês verem quais palavras são realçadas e quais palavras não são tão importantes e acabam ficando no vale da pronúncia. Something in the way she moves. O something tem realce. O way também é realçado. O moves também é realçado. O in the e o she não aparecem tanto. Attracts me like no other lover. Attracts é um verbo. Tá lá em cima, tá realçado. O me não tem importância. O like aparece um pouco mais pelo efeito também da entonação da música. E o no não aparece, e o other lover, esse sim. Essas duas palavras vão aparecer, porque elas estão carregando significado. Something in the way she woos me. O something, aqui de novo, né, realçado. O way também realçado. E aqui no caso o woos, pelo efeito da música, pela entonação da frase da música, ele precisa esticar essa sílaba. Mas ele estica a sílaba justamente numa palavra que carrega significado. Não é à toa, tá? E aí ele fala, I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Tá vendo? O don't wanna, isso é realçado, o leave é realçado e o now é realçado. I, to, her, né? Estão apenas ligando. Ou já estão pressupostamente compreendidos, ou então simplesmente você não precisa ouvir, são incorporados a outras palavras. Mesma coisa na última frase. You know I believe and how. No importante, believe importante e o how importante, o resto não. E agora a gente chega no connected speech, quando a gente está falando daquelas sílabas ou daquelas letras em que no final de uma palavra e no começo da outra, a pronúncia delas está muito próxima na maneira como você articula aqui na sua boca. Então, ao invés de você dar pausa para pronunciar cada uma delas, ocorre uma espécie de uma fusão, de uma junção. Então, olha o somewhere in her smile. Então, o somewhere in
Wearing, é isso que ele fala. Wearing a. Somewhere in the smile, she knows that I don't need no other lover. That I, você tem mais uma conexão aí, mais uma fusão. Don't need, você não precisa pronunciar aquele Tzinho ali, porque ele só vai atrapalhar. Como se você estivesse juntando o N do don't com o N do need. Don't need. E o no other, tá vendo? São duas vogais idênticas, né? Dois Os que estão ali. No other. Então, ao invés de você pronunciar separado no other, você pronuncia como se fosse uma coisa só. No other. Something in the style that shows me. Tá vendo? Something inner. Something inner. De novo, inner. I don't wanna leave her now. Don't wanna leave her now. É como se você estivesse pronunciando uma coisa só, como se fosse uma palavra só. Por isso que muita gente tem a impressão que inglês é muito rápido. Não é que seja rápido, é que as palavras estão fundidas. E como as palavras estão fundidas, vai realçar sempre aquilo que é mais importante. You know I believe in how. Know I believe in. É assim que você junta. Agora, como desafio, vale dar uma olhada como é que fica essa última estrofe de Something. De laranja mais escuro, os pontos de fusão, connected speech. E de laranja mais claro, os picos, né, de pronúncia das palavras que são mais importantes na frase. O que tiver em branco é aquilo que não importa, é caco. Então a gente praticamente quase não pronuncia ou passa muito rápido por eles. Something in the way she knows. Tá vendo? O something mais rápido, tá ligado com in e o the way. Você tem um connected speech aí. She knows. Ó, she knows. O knows é importante, o she não é. And all I have to do is think of her. And all I have to do is think of her. Você não precisa dizer think of her. Something in the way she shows me. Something. Things she shows me. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Connected speech com entonação. A pronúncia fica limpa, a pronúncia fica fluida e você, né, vai ter a sensação que você está falando até mais rápido, mas na verdade você não está falando mais rápido, você está apenas fluindo melhor, um passo para a fluência. Por isso que eu considero Something uma música um pouquinho mais complicada do que as demais, porque essa coisa de pronúncia mesmo, de connected speech e intonation, não são coisas tranquilas, tão fáceis assim que as pessoas pegam logo no começo, quando elas começam a estudar inglês. Mas você aí, se você está no nível básico, nível pré-intermediário, e já está olhando isso aqui, já vai praticando isso aqui, quanto mais rápido você dominar, melhor. E finalmente a gente chega nessa obra de arte aqui, que é Eleanor Rigby, né? Na minha opinião, é a música mais difícil desse combo que eu preparei aqui hoje para vocês. Eu explico por quê. Aqui a gente está falando de verb tenses e question forms, tá? Então ele vai misturar aqui não somente os verbos verbais, como aqueles que a gente já viu, mas eles também vão utilizar question forms, tá? Que é uma coisa bem interessante aqui. Eu considero que Eleanor Rigby seja de um nível um pouquinho mais avançado pelo tamanho das frases. Então, cantar Eleanor Rigby não é tão simples, não é tão fácil. São frases longas. E ele já começa verbo imperativo aqui. Ah, look at all the lonely people. A gente está falando aqui de uma ordem, de imperativo. Look at all the lonely people. Olhe todas essas pessoas solitárias aqui. Eleanor Rigby tem um contexto meio lúgubre, uma pegada meio de solidão. Aqui ele está descrevendo pessoas que são solitárias, a solidão que as pessoas têm em vida e também até após a morte, né, como vocês vão ver aqui. E ele começa falando, Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. A única maneira que você tem de aprender é cantando. Vai errar no começo, vai se enrolar no começo, vai pronunciar a palavra que não tem que pronunciar, vai dar ênfase em palavra que não tem que dar, mas com o tempo você vai apurando aquilo que você está ouvindo e consegue pronunciar direitinho, e eu garanto para vocês que fica muito bacana. Então ele fala, ó, Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Ele tá falando da Eleanor Rigby, que cata arroz, né, numa igreja onde teve um casamento, onde aconteceu um casamento, que ela mora num sonho, que ela espera na janela. Tá vendo? Uma coisa bem triste, né? A estrofe termina com uma pergunta, olha ali, aparece a primeira question form aqui pra gente. Who is it for? Lembra que em português, quando a gente faz uma pergunta, a gente geralmente coloca a preposição no começo da frase. Para quem que é isso? Né? Para quem que é? Só que em inglês, né, a gente tem uma maneira diferente, às vezes, de fazer perguntas com a preposição lá no final. Who is it for? Né? Você começa a pergunta com quem. Então, para quem que é? Who is it for?
Esse aqui é o refrão, né, de Eleanor Rigby. All the lonely people, where do they all come from? Tá vendo? Todas as pessoas solitárias, de onde que elas vêm? Aqui ele tá indagando, tá vendo? Ele começa a fazer perguntas. E olha aí, a question form aparecendo, olha o verbo auxiliar do ali, extremamente importante para que a pergunta possa ser feita. All the lonely people, where do they all belong? Tá vendo? Do they all belong? Então, tem mais uma pergunta, mais uma question form aí para vocês. Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. É linda a melodia dessa música. E tem aquele arranjo de violoncelo, a parte de cordas da música também, que torna essa música complexa, sofisticada e muito, muito bonita, né? No one comes near. Tá vendo, ó? E aqui ele já está falando writing the words of a sermon, está escrevendo as palavras de um sermão, that no one will hear, presente contínuo, né, que é o writing, e futuro simples, né, no one will hear. No one comes near. Aí o presente simples de novo, na terceira pessoa. Look at him working. Tá vendo? De novo, no contínuo. Donning his socks in the night when there's nobody there. Padre ali, remendando as meias dele quando não tem ninguém. What does he care? Só que ele não tá nem aí. É a pergunta, né? E daí, né? Com o que ele se importa? A gente vai para a última estrofe, né, da música, que é a parte que eles falam justamente sobre a morte. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Tá vendo? Ó? Ela morreu na igreja e foi enterrada junto com o seu nome e ninguém veio. Ninguém veio para o funeral dela, ninguém veio para o enterro dela. E aí fala do Father Mackenzie. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. O Father Mackenzie, o Padre Mackenzie, na verdade, limpando a sujeira, né, das mãos dele, provavelmente foi ele que enterrou, e ele vai indo embora, né, da cena, limpando suas mãos depois de ter enterrado a Eleanor Rigby. No one was saved. E aí faz uma provocação ao padre, tá vendo? Ninguém foi salvo. Todo mundo se ferrou, todo mundo morre, não adianta, não tem essa coisa de salvação. Os Beatles tinham essa pegada também, às vezes, muito picante, né? Havia muita crítica também à hipocrisia da sociedade britânica e inglesa, né? Que no primeiro momento, quando os Beatles apareceram, explodiram, muita gente na sociedade inglesa, britânica, condenou inclusive a banda por dizer que eles tocavam músicas do diabo, músicas de adoração ao demônio, que aquele movimento todo, que aquela euforia toda das mulheres, do público em geral, as pessoas chorando, né, se jogando na frente dos carros, quando os Beatles passavam, que aquilo tudo era coisa do demônio, então tinha essa coisa forte, religiosa, que a salvação não estava ali, a salvação estava, né, dentro da igreja. Bom, enfim, era assim que os Beatles, de certa forma, teciam suas críticas à sociedade da época. Então é isso, eu estou finalizando agora com essas 4 primeiras músicas dos Beatles, espero que vocês tenham gostado, essa foi a primeira parte de 2, o próximo vídeo eu vou trazer outras músicas também e outras coisas, inclusive, muito bacanas, com nível, inclusive, mais avançado para que você aí possa aprender a cantar as músicas e aprender inglês e praticar inglês ao mesmo tempo. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de conteúdo novo. Eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários e deixa também sugestões de músicas ou de outras bandas que vocês gostem e que vocês gostariam que eu falasse a respeito aqui também e que eu pudesse mostrar como que a gente pode aproveitar para aprender inglês e praticar inglês também com essas bandas, tá bom? Muito obrigado e vejo vocês na próxima. Laters!